Mas, se você quiser utilizar, compartilhar sua tela do computador para alguma coisa, dá também. Ah, tá. Não, não é necessário, eu vou só falar mesmo. Maravilha. Então, Ô, professor, você vai gravar a aula inteira? oi, Jean, tudo bem? Chique. Chique. A gente vai gravar a live, não é uma aula, né? É uma live que está na Semana Paulo Freire. E a gente vai gravar e vai ficar disponível na equipe, mas você vai participar? Ah, pode ir pá. Acho que vou. Participa, acho que você vai gostar, tá bom? Pode fazer pergunta depois, escrever, participar, fique à vontade, tá bom? É isso. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. A gente está esperando mais alguns minutinhos, dá umas 5 horas para a gente começar, tá bom? Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Dri. Bem, sejam bem-vindos. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Que bom que vocês estão todos aí. Caru, tudo bem? Eric. Olha só, todo mundo chegando. Muito bom. Belezinha? Pessoal, sejam bem-vindos, então. Hoje a gente começa o segundo dia, né, da Semana Paulo Freire. Gente, vocês me ouvem bem? Dá uma joinha. Sim, estamos te ouvindo, Camila. Maravilha, obrigada, gente. Então, vamos lá.
Sejam bem-vindos todos. Hoje é o segundo dia, né, da Semana Paulo Freire. Hoje a gente tem, né, uma presença muito especial. Hoje a gente recebe a nossa convidada é a psicanalista Márcia Frati. A Márcia, ela é mestre também em psicanálise e ela é diretora da ANEP, que é a Associação Nacional de Estudos Psicanalíticos, cuja sede fica aqui em Sorocaba. O tema da live hoje, ela tem como que a gente pode se organizar, né, e manter uma rotina de estudos na quarentena, né? Então, sejam todos bem-vindos. A gente pensou, junto com a Márcia, em fazer uma fala inicial. E aí eu queria pedir para todo mundo que, enquanto a Márcia estivesse falando, para a gente colocar os nossos microfones no mudo, por favor. Mas, enquanto isso, no chat, quem quiser fazer perguntas e fazer observações, a gente vai conversando. E no final da fala da Márcia, a gente faz um bate-papo, tudo bem? Queria pedir para vocês participarem, aproveitarem a presença da Márcia. E aí a gente fica à vontade para conversar. Certo, gente? Vamos colocar os microfones no mundo. Seja bem-vinda, Márcia. Vamos lá? Olá, pessoal. Boa tarde, Camila. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É muito gostoso falar com alunos, com escola, é um público que eu gosto bastante, apesar de desafiador, né? Então, eu quero deixar vocês bem à vontade, eu vou dar uma introdução no assunto e deixar vocês bem à vontade para explorar o assunto de acordo com a realidade de vocês, né? Porque quando a gente fala numa realidade, só realmente sabe dessa realidade quem está vivendo nela, quem está fora presume. Né? Então, as dicas que eu vou trazer aqui, um pouquinho da fala que eu vou trazer aqui sobre rotinas de estudo, é algo que é bom para mim, é algo que é bom para a minha vida. Né? Agora, cabe a cada um de vocês adaptar essas dicas, isso que a gente vai conversar aqui hoje, para a rotina e para a realidade de cada um. Tá? O que eu vejo que é importante? Primeiro, o que a gente sempre ouviu falar desde o início dessa quarentena, que as mídias, todos os jornais bateram, que é a questão de que quarentena não é férias. A gente tirar esse estigma da quarentena ser férias. Nós não estamos em férias, né? Nós estamos em home office, nós estamos em study office, study home, desculpa, e alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer, principalmente vocês que estão no ensino médio, que daqui a pouco tem um vestibular pela frente, que daqui a pouco vai ter um processo aí de seleção, seja de emprego para quem está fazendo curso técnico, que vocês vão precisar demonstrar o conhecimento adquirido. E ter uma rotina de estudo, ter uma disciplina nesse momento é fundamental e talvez um ponto muito importante para que vocês ganhem um passo à frente daqueles que não têm essa rotina de estudo, daqueles que estão levando essa quarentena como férias. É óbvio que é tentador, por exemplo, para quem estuda de manhã, principalmente nesses dias frios, ter que levantar e sentar na frente do computador, né? Eu vejo isso porque eu tenho isso dentro da minha casa, eu tenho uma filha que está no 6º ano, meu filho está no último ano da faculdade, e eles têm que levantar cedo para sentar na frente do computador e assistir aula online. Né? E a minha filha fala assim, mãe, mas eu não posso faltar? Não pode faltar, porque a gente tem que ver como se fosse um processo mesmo de ir para a escola. Levanta, vai lá, escova o dente, vai ao banheiro, toma um café e vai para frente do computador. A única diferença é que não precisa trocar de roupa e não precisa pegar uma condução para ir para a escola. Eu vejo que a diferença é essa. O que a gente precisa pensar em termos de rotina de estudo? É importante, nesse momento, se aplicar um pouco mais. Né? Por quê?
queira ou não queira, o contato físico, o conhecimento que é passado pelo contato físico, ele acaba ficando um pouquinho defasado. Por mais que os professores se esforcem, eu sei disso, porque eu também dou aula online dentro da minha instituição, a gente tem que estudar, a gente tem que mudar a didática, tem que fazer chegar algo ao entendimento de vocês, que não é fácil, né? Porque muito do que é transmitido, e os professores que estão aqui, eles podem até certificar o que eu estou falando, a gente percebe se o aluno está entendendo o conteúdo ou não pela carinha que os alunos fazem na sala de aula, né? Então, a carinha de vocês já é um indicador para a gente de que, tá legal, eles estão entendendo, não estão entendendo. O que acontece? Nas ferramentas que a gente tem, dificilmente a gente consegue ver a carinha de vocês. Então, a gente não sabe nem se vocês estão dormindo atrás do computador, né? Outro dia, a minha filha, eu liguei o computador lá, minha filha começou a assistir aula, quando eu voltei no quarto para ver, ela estava dormindo em frente ao computador, né? Então, isso acontece também. Então, a gente precisa, enquanto professor, tentar chamar a atenção de vocês, tentar redobrar a didática de uma maneira em que vocês consigam uma resposta mais eficiente, uma captação do conhecimento, né? Isso vai das duas partes. Os professores estão fazendo a parte deles, né? Nós, enquanto professores de todas as escolas, de todas as instituições, os professores estão trabalhando muito mais do que na parte presencial, preparando dinâmicas para os alunos, né? Mas o que eu vejo, os alunos têm que fazer a parte deles também. E aí é que entra a questão do estudo sistemático. Aquilo que eu assisti online, eu ir buscar dentro de livros, dentro de sites, dentro daquilo que a escola me oferece, e tentar aprofundar e tirar as minhas dúvidas. E as dúvidas que eu não consegui, eu anotar e levar para o professor na próxima aula. O que eu disse, outro dia, eu também fiz uma live com os alunos de uma outra instituição de ensino, e eu disse o seguinte para eles, que muitos alunos veem a aula online como uma partida de videogame. Ok, venci o professor, agora só amanhã, né? É como se tivesse que vencer a batalha da aula, vencer o professor e, ok, vamos para a próxima fase amanhã, né? Eu penso que o processo da aprendizagem online, ela tem que ser um projeto de parceria, aluno e professor. O aluno ele tem que entrar nessa parceria, o aluno ele tem que abrir para essa parceria, não só pela presença na aula, não só pelo ponto, não só pela avaliação, mas sim pela oportunidade de ele adquirir o manejo de aprender alguma coisa nova, de ser introduzido dentro de um mercado de ensino, dentro de um nicho de ensino, onde ele futuramente ele pode utilizar disso. Como, né? Porque hoje a gente vê que muitas das faculdades elas estão entrando com cursos online. Mesmo antes da quarentena, da pandemia, elas já estavam entrando com curso online. E outro dia, conversando dentro da faculdade com a qual eu tenho parceria, e eles mantêm um curso online na área de administração, e eles estavam dizendo o seguinte, que o nível de aproveitamento dos alunos é muito baixo, porque os alunos não estão acostumados, eles vêm de uma sala de aula presencial, no ensino médio, e eles vão ser introduzidos no universo online da faculdade, e isso é dificultoso para eles até se acostumarem. Eu vejo que esse momento é um momento onde os alunos eles podem aproveitar, né, para aprender, para assimilar esse conhecimento de interação de aula online, para levar isso talvez para um curso, para uma faculdade online futuramente. Né? Então, eles já saem com esse passo à frente do que as pessoas que entraram numa faculdade o ano passado, por exemplo.
Eu estava conversando também com esses alunos e falava para eles o seguinte: na minha visão, eu penso que o vestibular e o Enem esse ano vai ser muito menos concorrido, né, por conta de todo esse ensino online. Então, é hora de aproveitar. Quem estudou mais, quem aproveitou mais as aulas online, quem aproveitou mais esse conhecimento, também vai sair, vai ter um passo à frente. Então, é aproveitar esses pequenos ganchos que essa quarentena está trazendo para a gente, né, para a gente poder estar um passo à frente das pessoas. Né? Eu via sempre no início da quarentena as pessoas dizendo: mas eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo de sobra, eu não conseguia fazer nada, agora me sobra tempo, e não sabia como utilizar esse tempo, né? Eu vejo que esse primeiro impacto passou, foi nos primeiros 15, 20 dias, depois as coisas entraram, né, como tudo, né, para nós, seres humanos, a gente vai se acostumando com as coisas, né? Então, a gente se acostuma a ter aulas online, mas se acostuma a deixar a coisa, vai levando, a gente vai se acostumando com isso. Então, o que eu vejo é a gente retomar a rotina e pegar isso e não deixar se acomodar, não deixar, muitas vezes, a preguiça, sabe, de lado, tomar conta da gente, não deixar que a cama seja mais convidativa do que o conhecimento, né? E realmente ter uma disciplina. Quando às vezes a gente fala, né, eu falo para os meus filhos: estudar é sentado, não é deitado, ser na frente do computador, é porque a gente sabe que se você está aqui na frente do computador, sentado, você consegue, a sua atenção está mais focada aqui. Um lugar onde não tenha muita coisa que chame a atenção em volta, ou seu quarto, ou um lugar mais fechado, quando a casa, principalmente, né, que agora nesse momento que a casa está muito cheia de gente, procurar um lugar mais reservado, às vezes até dentro do banheiro, né? Um lugar sossegado onde você vai manter o foco. Hoje de manhã eu estava dando aula para a turma de psicanálise, aí eu estava falando com os alunos, e no final eu pedi para os alunos só todos abrirem as câmeras para tirar uma foto. Aí um aluno falou assim: mas eu não vou tirar a foto, porque eu estou no meu closet, aqui é um quadradinho cheio de roupa em volta, né? Pois foi o lugar que ele escolheu para pôr o computador dele, e aí ele abriu a câmera e está tudo em volta. E o pessoal ainda começou a brincar: sai do armário, não sei o quê, né? Virou até uma brincadeira. Mas era o lugar que ele achou que era mais tranquilo para ele, né? Então, é isso, banheiro, o closet, né? Um lugar que você possa realmente se concentrar no conteúdo da aula. Outra coisa que eu vejo que é importante, como dica, anotar, sempre estar anotando, né? E não só assistir, porque a gente tem uma capacidade de absorção, né? A gente tem uma capacidade auditiva de absorção, mas enquanto a gente escreve, a gente vai redobrando a atenção naquilo que está sendo dito, e depois isso serve para ajudar a gente a relembrar no momento de estudo. Né? Então, eu penso assim, que são coisas simples que, às vezes, a gente esquece, né? E vai deixando de lado: mas eu estou com preguiça, eu estou aqui sentado, a caneta está lá em cima da mesa, eu vou ter que levantar. Sim, levanta, pega a caneta, né? Ou já prepara todo o material antes, já deixa o material do lado para fazer as anotações da aula. Porque o que é importante nesse momento? Foco. A gente não pode esquecer do foco. Né? Qual é o meu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é simplesmente terminar o ensino médio? Ok, é um objetivo. Mas eu penso o seguinte: os alunos que estão no METEC já são os alunos diferenciados. Já passaram por um processo de vestibulinho, né, que já passaram por uma seleção onde já os diferenciou em termos de estudo. Né? Vocês que estão aqui já são alunos diferenciados, já passaram por uma peneira.
né? Então, vocês tiveram um objetivo. Agora, qual é o objetivo maior de vocês? É ir para uma faculdade federal, né? Ir para uma faculdade pública, ir buscar o mercado de trabalho com o ensino técnico de qualidade que vocês estão tendo, né? Então, qual é o meu objetivo? Dentro desse meu objetivo, eu estabelecer o meu foco. O que eu preciso para atingir esse objetivo? Né? Eu preciso estudar, eu vou precisar passar no vestibular, eu preciso atingir tantos pontos no Enem, ou eu preciso fazer uma FUVEST, ou eu preciso fazer uma seletiva de trabalho, ou um concurso público, e para isso eu vou ter que estudar tais e tais. Então, eu vou reservar 2 horas do meu dia, 3 horas do meu dia para fazer isso. Né? Porque se a gente não tiver esse foco, se a gente não tiver esse objetivo, isso vai se perdendo. E aí a gente vai ser mais um no mercado de trabalho, mais um tentando entrar na universidade. E hoje em dia, né, com a concorrência que está muito grande, ser mais um não basta. Né? A gente tem que ser, que é o que eu digo sempre, a gente tem que dar o melhor da gente e ser o melhor que a gente pode ser. Né? E para isso custa algum esforço. Ninguém chega lá, eu não cheguei para fazer meu mestrado sem ter um caminho por trás, sem ter uma jornada, sem ter um estudo, um empenho muito grande. Né? Quando eu estava fazendo, por exemplo, um dos cursos que eu fiz de psicanálise, de didática da psicanálise, eu fazia o curso, eu estava grávida, uma barriga enorme, eu ia para o curso, eu não perdi nenhuma aula. Né? Porque eu tinha aula um final de semana por mês, então eu ia, nesse intervalo nasceu minha bebê, no mês seguinte eu fui com ela no bebê conforto já. Né? E até eu tinha um professor que brincava, essa menina aí vai psicanalizar no jardim da infância, vai ser psicanalista mirim. Mas por quê? Porque eu tinha um objetivo, eu tinha um foco, era muito sacrifício, ter que ir com uma bebê, mamar no meio da aula, mas era um foco. Então, a gente tem que ter sempre esse foco, esse objetivo. Né? E isso não é gostoso, muitas vezes. E isso é óbvio que tem coisas muito mais gostosas, ficar jogando videogame, ficar no WhatsApp, ficar vendo filme no Netflix, ficar na cama até mais tarde. Tudo isso é muito mais gostoso, muito mais confortável do que ter que sentar na frente do computador e estudar. Mas a recompensa lá na frente é muito maior. Você se sentir profissionalmente realizado, não tem preço que pague. Né? O que você ganha é simplesmente um sabor, é óbvio que a gente precisa de dinheiro, mas isso, a recompensa financeira não é nem tanta do que a recompensa da realização que a gente tem. Né? Então, eu acho que eu já falei bastante, e eu queria, assim, deixar aberto para vocês as dúvidas, as dificuldades, até as dificuldades emocionais, né? Muitas vezes, olha, outro dia, nessa parada, na outra da instituição de ensino, um aluno falou assim, mas na minha casa é impossível eu estudar, porque é uma brigaiada, é minha irmã brigando com meu irmão, é minha mãe com o gato, meu pai com o cachorro, minha mãe e meu pai. Então, às vezes, eu não tenho nem clima para entrar numa aula. Então, até essas dificuldades emocionais, né? Se alguém quiser falar, se alguém quiser comentar, e aí a gente vai respondendo. Maravilha! Pessoal, agora quem quiser fazer pergunta no microfone, utilizar o chat, fiquem à vontade, aproveitem a presença, né, da Márcia nesse momento. E aí, gente, vamos lá? O que vocês gostariam de perguntar? Mas eu percebo, porque os estudantes, eles falam bastante, que é também uma dificuldade que também acho que faz parte da etapa da vida, né? Que é uma dificuldade, por exemplo, de lidar com pressão, ou muitas vezes com um acúmulo de coisas. Isso fica um pouco difícil de organizar, assim, porque os estudantes do ETIM, que fazem o técnico com o ensino médio, eles têm, às vezes, me corrijam, gente, mas no primeiro ano, 17 matérias, aí às vezes 14,
fico imaginando para a gente como adulto é bastante coisa, né? Nos nossos estudos. Imagina também para um jovem, né? Então, como a gente poderia trabalhar para que a gente conseguisse organizar a rotina e o cotidiano, não só presencialmente, mas também agora online, com tantas coisas para fazer, né? É assim, né? Sempre existem aquelas matérias que algumas a gente tem mais facilidade, né? Que às vezes a gente tira de letra, e aquelas que exigem mais atenção, que exigem mais estudo, que a gente tem mais dificuldade. Eu penso que o primeiro passo é isso, é a gente selecionar. Essas matérias eu tenho uma facilidade de assimilação, eu gosto desse tema, eu vou bem, eu não preciso estudar tanto. E essas matérias, né, normalmente são as áreas de exatas, né, as grandes campeãs, eu tenho mais dificuldade, preciso me dedicar mais. Então, eu penso que o primeiro passo é esse, é separar aquelas que a gente tem mais facilidade, mais domínio, as que têm mais dificuldade e aquelas que têm o meio termo. Não que as que a gente tem mais dificuldade a gente tenha que desprezar, não é isso. Mas, por exemplo, se eu vou dividir 3 horas do meu dia para estudar essas matérias, ou vamos dizer, eu tenho prova de matemática e prova de ciências, e eu gosto muito de ciências, biologia. Óbvio, eu vou estudar 2 horas de matemática e me dedicar 1 hora de biologia. Tá? A gente fazer uma divisão de acordo com as dificuldades, se dedicar um pouquinho mais àquilo que tem dificuldade. Né? Lidar com a pressão. Pressão a gente vai ter que aprender a lidar com essa pressão a vida inteira. Né? É pressão familiar, é pressão na vida social, é pressão de namorada, é pressão de tudo, né? A gente vai ter que lidar com a pressão. O que eu digo sempre, até para os meus pacientes em consultório, o problema, a pressão e o problema, ele nunca pode ser maior do que a gente. Né? Eu penso que esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente começa a ver a pressão, o problema, como um monstro que vai nos devorar, a gente começa a acuar e se vê, né, sem mobilidade, a gente não consegue enfrentar isso. Né? A partir do momento que eu vejo que essa pressão, que esse problema, eu tenho a capacidade de dominar, né? Eu posso até passar por algum estresse, eu posso até passar por algum momento de ficar meio nervosa, meio ansiosa, mas eu consigo dominar esse problema e eu consigo administrar essa pressão, isso começa a diminuir, já não começa a me incomodar tanto. Né? Eu deixo de me importar, né? E aí a gente fala no importar com aquilo que eu trago de fora para dentro, né? Às vezes a gente se importa com coisas desnecessárias, às vezes a gente traz para dentro da gente questões desnecessárias. Então eu deixo de me importar com questões que às vezes são pequenas e que não fazem tanta diferença. E começo a focar simplesmente naquilo que é importante para realizar. Porque, às vezes, o que coloca a gente num estado onde a gente não consegue administrar a pressão, a gente fica num estado de parado em frente à pressão e não consegue, eu tenho tanta coisa que eu não sei por onde começar, eu tenho que estudar tanta coisa. Mas espera aí, vamos lá, vamos parar e vamos ver isso, vamos começar a diminuir esse monstro, né, e deixá-lo do tamanho real. A partir disso, a gente começa a lidar com algo que é tangível, com algo que é palpável e não algo que vai nos devorar. Né? Tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, o que é importante sempre? A gente saber que a gente domina aquilo e que não aquilo domina a gente.
né? Seja o que for, seja relacionamentos humanos, seja relacionamentos de estudos, relacionamentos de trabalho profissionais, relacionamentos financeiros, qualquer tipo de relacionamento que a gente vai estabelecer, a gente sempre estabelece um relacionamento de igual para igual, e não colocando o outro lado como algo muito maior, né? Muito bem. Gente, microfone aberto. O chat. Vamos lá. E aí, professores, querem aproveitar e fazer uma pergunta também? Está todo mundo tímido? Mas vou aproveitar então, né? Gente, eu não quero ficar perguntando, hein, para todo mundo aproveitar a live. Mas isso que você falou agora de não tornar os seus problemas algo muito maiores, tem a ver também uma forma de lidar. A gente pode trazer essa reflexão para a questão da pandemia também, de uma forma de lidar melhor com essa questão? Com certeza, né? Existem duas patologias dentro da psicanálise. Uma a gente chama de transtorno paranoico e a outra a gente chama de transtorno obsessivo, tá? O que é o transtorno obsessivo? É quando eu começo a pensar numa situação o tempo todo e isso fica ruminando na minha cabeça, eu não consigo me desligar. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até tomar e invadir meu pensamento, onde a pessoa acaba tendo atitudes só em função desses pensamentos obsessivos. E um outro tipo de transtorno é o transtorno paranoico, onde a pessoa ela se vê perseguida por aquilo que ela está ruminando, pelo objeto da obsessão dela, né? Então, o que eu vejo, né, dentro desse processo de pandemia? Existe muitas pessoas que entraram nesse processo obsessivo, né? De que, olha, o mundo vai acabar, isso vai acabar comigo, e agora o que vai acontecer comigo? Aí eu não vou mais ter dinheiro para sobreviver, eu não vou ter mais trabalho, eu não vou ter... né? E isso, ele começa um processo ruminativo, e vai crescendo, né? Então, a pessoa começa a se vitimizar a partir de tudo isso, eu não estou dizendo para a gente entrar num processo de descaso, tá, do que está acontecendo, mas a tendência do obsessivo é potencializar, né? Então, aquela coisa, nada pode chegar perto, se abriu a janela, ai, estou correndo risco porque o vizinho do lado espirrou e pode o vírus vir pela janela, andar 300 metros e chegar na minha janela. Então, a pessoa cria esse processo obsessivo. E esse processo obsessivo, ele começa a fazer com a pessoa justamente isso que eu estava falando, ela começar a ver o vírus como algo muito maior do que ele é, né? E aí é aquela pessoa que, se ela tiver que sair até o portão de casa e voltar, ela já acha que ela pegou em 10 lugares onde tinha o vírus. E aí entra o processo paranoico, né? Então, a pessoa ela passa a regrar a vida dela, a viver em função de se proteger do vírus, mesmo estando protegida dentro de casa. Eu penso que esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente teve, num primeiro momento, e ainda, mas hoje um pouco menos, uma descarga massiva de informações. Mais informações que não eram informações objetivas, né? Então, você ia num canal, o canal falava assim, olha, usa máscara, a princípio, não sei se vocês lembram. A máscara é só para usar para quem está com Covid, os outros não precisam usar máscara. Aí, dali a pouco, não, todo mundo tem que usar máscara. Aí, todo mundo tem que tomar cloroquina. Não, a cloroquina faz mal para todo mundo. Então, são muitas informações desencontradas e a pessoa fica ouvindo aquilo, e agora? Eu estou perdida.
né? Mas veja bem, não é só você que está perdido, é todo mundo. Agora, esse desencontro de informações associado com uma personalidade obsessiva, onde a pessoa só pensa nisso, né? A pessoa acaba ficando doente pelo estresse, pelo processo depressivo que ela vai entrando e acaba morrendo não pelo Covid, mas pelas notícias do Covid. Então, a gente tem que tomar cuidado e selecionar, sabe? Deixar um pouco de lado a televisão, deixar a informação, ouvir uma música, assistir um filme, desligar um pouquinho também. Tem horas que sair da realidade, nesse fingir de louco um pouquinho, e sair dessa realidade faz bem para a saúde mental. Muito bom, Márcia. A gente tem algumas perguntas dos alunos. A Ana Clara perguntou, Márcia, tem alguma dica para a gente vencer a preguiça? E tem uma segunda pergunta da Rafa. Posso ler a segunda pergunta, Márcia? Você prefere responder? Pode. Não, pode, aí já fala as duas. Belezinha. E a Rafa perguntou como que a gente pode fazer quando chegam aqueles dias que parece que a cabeça trava, que a gente força, mas não consegue se concentrar ou se envolver com nada, né? De onde tirar a motivação e o foco? Então, vamos lá. Como vencer a preguiça, né? É um exercício diário para todo mundo. Eu penso assim, Ana, se de repente você estuda de manhã, a primeira coisa que fazer é levantar, se vê que está com muito sono, com muita preguiça, entrar num chuveiro, tomar um banho para despertar um pouquinho, né? Tem que estudar depois do almoço um pouco, né? Permita-se também descansar. Eu estou com sono agora. Eu tenho que estudar porque eu tenho prova amanhã, ou eu tenho uma aula, alguma coisa assim. Permita-se descansar um pouco, relaxar um pouco, e depois coloca um horário, né? A gente tem que ser rígido muitas vezes, tem que ter um sistema aí militar de rigidez, de falar assim, não, eu vou estudar das 5h30 às 6h30 da tarde. Até às 5h30, 6h30, você faz o que você quiser. E aí você vai já brigando com essa preguiça, né? E, eu vou ter que fazer isso, e vencendo. Mas, assim, banho, sabe, dá uma voltinha para espantar o sono dentro de casa, ou vai até o portão e volta. Para quem mora em prédio, vai no elevador. Algo que desperte, né? E pense assim, eu tenho uma frase que eu tenho para a minha vida, e eu falo isso para todos os pacientes: vai passar, vai acabar. Então, tem que assistir essa aula, tem que fazer esse estudo? Faz, porque vai passar. O postergar, ele só vai entrar num processo de querer eternizar o seu sofrimento. Quando a gente começa a postergar, eu tenho que estudar matemática, que eu odeio. Não é mais fácil eu estudar matemática e já eliminar e deixar tudo, né? Não, agora muitas vezes a pessoa fica postergando. A lição de matemática é para entregar segunda. Em vez de fazer hoje e já ficar livre, né? Ok, passou. Aí não, muitas vezes a pessoa ela fica, eu vou fazer amanhã. Não, mas amanhã, sexta-feira, sábado. E aí deixa para fazer a lição no domingo, meia-noite, para entregar na segunda, 7h da manhã. Então, quanto mais a gente posterga, né, quanto mais a gente vai deixando a preguiça consumir, o que acontece? Mais a gente vai eternizando o nosso sofrimento. É um sofrimento eternizado, porque aquilo fica na cabeça. Eu tenho que fazer lição, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer algum exercício, e isso vai ficar eternizado. E para a Rafa, né, muitas vezes, Rafa, essa questão de travar, né, de não conseguir fazer as coisas, isso é muito característico de um processo ansioso. A gente cria uma ansiedade, principalmente em véspera de provas, ou quando tem que fazer alguma coisa valendo uma nota. Então, a gente entra num processo ansioso e dá branco, né? E trava, e eu não consigo, eu preciso ter criatividade para fazer um trabalho e não consigo, eu preciso fazer uma redação e não consigo escrever 2 linhas, né? Então, o que é recomendável? Sai desse processo de ansiedade, sabe?
faz um exercício de respiração, dá uma relaxada, dá uma espairecida e depois retoma isso. Eu vejo que isso é a melhor maneira. Olha só, Marta, está chovendo algumas perguntas, olha que belezinha. Muito bom. Marta, tem uma pergunta que é a seguinte: queria perguntar especificamente, nesse momento em que estamos trabalhando e estudando em casa, em um ambiente que não é propício para essas atividades, se existe algum exercício de concentração que pode ajudar? Como fazer para conseguir conciliar casa e trabalho ou estudo em um mesmo ambiente, tudo junto e misturado? Essa é a perguntinha da Paula. E a gente tem a pergunta da Mari. Cadê a Paulinha e a Mari? Em caso de uma perda muito grande na família, de onde tirar forças para enfrentar tudo isso em conjunto com o luto? Quer ir respondendo essas por enquanto, Márcia? Vamos. Então, vamos lá. Obrigada. A Paulinha primeiro, né? É complicado, né, Paulinha? Aquilo que eu estava dizendo, você tem que conciliar tudo junto e misturado num ambiente. Às vezes você estudando, o pai trabalhando, fazendo home office do lado, a mãe cozinhando e o irmão pequeno chorando, né? Realmente é complicado. O ideal é isso que eu falei, é entrar, tentar estudar, tentar assistir aula, ou tentar estudar num lugar mais reservado, né? Às vezes, pedir, né, compreensão, olha, eu preciso nesse momento me concentrar na aula, eu preciso estudar, eu vou me fechar no quarto, eu vou me fechar na sala, um ambiente que tenha, que consiga, né, até o banheiro, né, ó, eu vou ficar 1 hora no banheiro, alguém precisa ir no banheiro? Não, ninguém precisa, então eu vou lá, vou me trancar no banheiro para estudar, né? Às vezes é o recurso que a gente tem. Então, ninguém bata na porta, só em último caso, já faz esse combinado em casa, né? Mas o ideal porque é difícil, né, a gente manter uma atenção com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Manter essa atenção com alguém passeando, com uma criança chorando, com a mãe cozinhando, com o pai falando, eu entendo que é bastante difícil. Então, procurar, quanto mais isolado, quanto mais quieto tiver o local, melhor. Às vezes, vê um horário, por exemplo, que a casa está mais quieta, né? Às vezes tem um irmão pequeno que dorme à tarde, e a mãe vai passar roupa, então é um horário que a casa fica mais silenciosa, deixar para estudar dentro desse horário, né? Então, é aquilo que eu disse, existem as dicas, mas cada um tem que se adaptar à sua realidade, né? E aí, a Mari, a questão do luto, né, da perda. É óbvio, perder pessoas queridas, e nesse momento, onde a gente já está muito vulnerável, a gente está com uma sensibilidade aumentada, está com uma rotina modificada, é difícil, né? Entender que, de alguma maneira, esse luto, ele precisa de uma atenção da gente também. É importante que a gente vivencie esse luto ele precisa de um espaço para ele ser vivenciado, né? Aquelas pessoas que arrumam muita coisa para fazer, que focam só no estudo, para esquecer o que aconteceu, acaba levando esse luto para um processo doentio, para um processo patológico. Então, é importante que tenha um momento, que a pessoa tire esse momento para chorar, para sentir saudades, né? E depois, vamos lá, vamos para o banheiro, lavar o rosto, que a vida continua, né? A pessoa que morreu está dentro de mim, mas eu preciso continuar a minha vida, né? Mas nem por isso eu vou deixar de vivenciar isso. Então, essa dualidade que a gente também precisa saber administrar. Maravilha. Márcia, a Carol perguntou, ela fez o seguinte comentário: eu tenho dificuldade em estabelecer um horário de estudo, então eu fico me cobrando, se chega às 6 horas, por exemplo, e ainda tem coisa para fazer, eu não consigo parar e muitas vezes acabo ficando até tarde fazendo as tarefas. E a Ana perguntou, Ana Paula, que é a nossa
coordenadora. Eu não falei aquela hora a pergunta da Paulinha, é a nossa orientadora educacional. Ah, tá. E a Ana Paula, nossa coordenadora, a Ana Paula fala que a ansiedade, nesse momento de incertezas, tem sido a pior inimiga dos jovens estudantes. Uhum. Eu vou começar com a da Ana, então. A da Ana, essa ansiedade, sim, né? Por quê? Porque a gente está vivendo, principalmente, além de um momento novo, de ter que se adequar a essa nova rotina, estar dentro de casa, estar longe da escola, estar longe dos amigos, que também é difícil não ter esse contato social, né? A gente está lidando muito com o incerto. Eu não sei, por exemplo, como que vai ser amanhã, se vão abrir tudo, se vão fechar. Hoje teve um anúncio do governo que a partir de segunda vai abrir. Mas e se de repente acontece alguma coisa e ele resolve não abrir? Então, a gente está lidando com um momento de incerteza, e essa incerteza, somado a tudo isso que eu falei, ela causa uma ansiedade maior, né? E a Carol, né, que falou sobre a questão de ficar postergando o horário. Então, a Carol, né, de postergar, é justamente isso. Carol, pensa o seguinte, muitas vezes a gente fica postergando, né, eternizando esse sofrimento por algo que a gente quer se punir, uma autopunição, né? Então, pensa com você, por que você precisa se punir para ficar eternizando esse sofrimento? Você sabe que tem que fazer a lição, que se você fizer às 2 horas da tarde, você termina às 3 ou às 4, e você vai ter até às 10 da noite tranquila, sem ficar preocupando. Agora, por que você precisa ficar postergando isso, esse sofrimento de carregar esse peso de eu tenho que fazer, e vai postergando, como se fosse algo que você tivesse, né, se chicoteando, vai lá, faz a lição, vai lá, faz a lição, e aí, não vou, e aí fica lá. Então, é um processo de autopunição que você pode estar fazendo, e aí você precisa pensar, ninguém melhor do que você mesma para pensar com você, por que você faz isso com você? Por que de repente, você já não termina, não faz isso de uma vez, para você ficar bem, ficar em paz? Será que você ficar em paz, você ficar bem, você ficar tranquila, sem pensamentos, né? Ou pensando no que você tem que fazer, será que isso, de certa maneira, é proibido para você? Será que você não pode, né, se dar ao prazer de ficar sem fazer nada, e ao tempo todo você tem que ficar se martirizando? Então, são questões que você pode ficar pensando, né? E por que você tem que eternizar esse seu sofrimento? Muito bom, Márcia. Posso continuar as perguntas, Márcia? Pode, claro. Então, tá bom. Márcia, a Bruna, ela fez uma pergunta e o Diego, professor, ele complementa. Então, a Bruna fala o seguinte: no caso de conciliar o estudo para o vestibular com as tarefas da escola, de onde podemos tirar motivação para tudo isso e ainda assim conseguirmos tempo para fazermos o que gostamos? Ela continua: eu não consigo colocar uma meta muito clara e eu me sinto muito errada em relação aos meus esforços. E o Diego complementa a questão, e gostaria que você comentasse, Márcia, a importância do lazer e também do descanso dentro da rotina, né? A gente precisa sempre se permitir, né? Eu penso que aquele velho quadro, né, de organização de estudos, que eu já 40 anos atrás aprendi na escola, e eu acho que ele é válido até hoje, né? É o nosso melhor amigo nessa fase, onde tem que estudar para vestibular, tem tarefas para fazer, né? Se a gente planejar, e não é só no estudo, eu penso que é em tudo na nossa vida, sobra tempo para tudo. Né? Olha, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou fazer minha caminhada até às 7, eu vou tomar café, aí eu vou estudar das 7 às 9, às 9 horas eu paro de estudar, eu vou fazer as lições do dia,
Aí eu almoço, eu vou descansar, vou assistir um filme da Netflix, 6 horas da tarde eu volto, estudo até às 7h30 e depois eu descanso. Então, se a gente fizer esse planejamento, sobra tempo para caminhar, sobra tempo para ir na academia, sobra tempo para ver os amigos, né? Desde que você faça um cronograma e siga esse cronograma. O difícil é que a gente está sempre tentando burlar as regras que a gente mesmo se impõe. Né? Não bastasse a gente tentar burlar as regras que os pais impõem para a gente, as regras que a sociedade impõe para a gente está sempre tentando burlar as regras que a gente se impõe. Né? Então, quando a gente coloca, se a gente fizer um quadro de horários, né, dividir os dias da semana, os horários, tira os horários de aula, os horários livres, reservar sempre pelo menos umas 2 horinhas, se não for direto, dividir essas horas de lazer, para assistir um filme, para fazer alguma coisa que gosta, para se cuidar, para se curtir, que é muito importante, dentro disso, a gente não vai conseguir administrar tudo. Né? Porque aí, quando a gente começa a fracionar o tempo, a gente começa a dividir aquele monstro que eu falei, que parece que vai engolir a gente divide ele em pedacinhos. A gente vai lá e picota esse monstro em pedacinhos e ele fica pequenininho e fica fácil de vencer. Né? Então, esse planejamento, esse quadro de horários, essa organização, eu acho que é o ponto inicial para a gente ter sucesso em qualquer área da vida da gente. Maravilha. E tem uma última pergunta. Pessoal, tem a pergunta da Júlia, mas a gente tem um tempinho. Quem quiser fazer pergunta no microfone, né, Márcia? Essa é mais uma. E de repente apareceram vários. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. A Júlia. A Júlia comentou que ela está assistindo a live com a mãe dela. Muito bem, bem-vinda. E ela pediu para perguntar o que ela pode fazer quando a gente tem a sensação de que tudo vai deixando a gente doente e que isso vai piorando todo dia. É o comentário da Júlia. A Adriele comentou, você considera, Márcia, mais produtivo um planejamento por metas, determinada quantidade de atividades por dia, ou por horários, determinada quantidade de horas para realizar a atividade? Então, vamos lá. A questão da Júlia, né, dela começar a perceber que as coisas vão piorando, né? É justamente aquilo que eu estava falando, de entrar dentro de um processo paranoico, onde achar que as coisas vão crescendo e vão começar a perseguir a gente e acontecer com a gente. Né? Então, sair desses pensamentos onde, olha, tudo aqui é ruim, tudo o que acontece é comigo, sair dessa energia negativa que a gente mesmo cria enquanto pensamento, né? E quando eu digo energia negativa, eu não estou falando em nada místico, eu estou falando porque os pensamentos são energia. Né, os nossos pensamentos, a nossa área psíquica, ela é um condensado de energia que trabalha dentro do nosso cérebro. E essas energias, quem vai dar a carga delas, se a gente vai trabalhar com energias positivas ou energias negativas, né, são os pensamentos, são os nossos pensamentos positivos e os nossos pensamentos negativos. Quando a gente percebe que a coisa está ficando ruim, que a coisa está ficando desanimadora, depressiva, a gente começa a se envolver de pensamentos só negativos. Então, mudar o padrão de pensamento, colocar uma música mais alegre, falar de coisas boas, sabe, desligar a televisão do Covid ou de coisas ruins, mudar o astral, né? Mudar a energia de pensamento. Quando a gente faz isso, a gente já começa a se sentir melhor. Fazer uma chamada de vídeo para aquela pessoa que a gente gosta, que a gente acha que é animada, né? Matar a saudade de alguém. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente muda essa energia e começa a afastar essa sensação ruim de que tudo está levando a gente para o buraco, está levando para o fundo do poço. Né? Então, eu penso que o primeiro passo é isso. Né? E a segunda é da questão das metas por horas e por né? Não estou tão ruim a cabeça. Assim. Você quer repetir a pergunta, Márcia? Por favor. A Adriele pergunta o que você acha mais produtivo, fazer um planejamento por metas,
quantidade de atividades por dia ou por horas, determinada quantidade de horas que eu levo para fazer uma atividade? Essa é a pergunta da Gabriele. Eu penso que isso é muito individual. Existem pessoas que elas se dão bem com uma atividade por horas, né? Dividir o estudo por horas, outras por metas. Olha, esse mês eu vou me dedicar a estudar matemática mais. Então, cada um tem que achar, é aquilo que eu digo, a gente tem a receita, mas como fazer o bolo, né? É muito de cada um. O importante é o quê? É que você, Adriane, se sinta confortável dentro desse cronograma de horas, de dias que você colocou. Né? Não adianta eu falar para você assim, olha, estabeleça suas metas por horários, e você é uma pessoa ansiosa, isso vai acabar criando mais ansiedade em você, porque, de repente, você tem uma tarefa, você estipulou das 5 às 6 para estudar português, por exemplo, e você é uma pessoa ansiosa, e às vezes essa tarefa vai até 6h10, 6h15, você avançou esse horário, num horário que você tinha reservado para estudar, por exemplo, geografia, isso vai te criar uma ansiedade, né? Então, é importante que dentro daquilo como você se perceba, pare e se perceba, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que consigo levar as coisas numa boa, eu tenho essa flexibilidade, então tá, então eu posso levar isso por horário. Não, eu não consigo, então eu vou criar metas por semana, ou eu vou criar... Cada um tem que se analisar e ver aquilo que é melhor para si, né? Mas que é importante ter um cronograma e ter um roteiro e dividir o dia, como que vai fazer as coisas, isso é importantíssimo. Maravilha. A gente tem um tempinho, Márcia, para ainda finalizar as perguntas. A Amanda, ela diz assim, no caso de eu ter um parente que é dependente e não conseguir equilibrar poucas horas entre lazer e as lições, né? E o Gustavo, que é a última pergunta que a gente tem por enquanto, o Gustavo diz, no meu caso, a minha mãe, que é professora, usa o meu notebook para fazer as coisas dela à tarde. Isso pode ser considerado um período de descanso? Vamos lá, Gustavo, dentro desse horário, você pode, que sua mãe utiliza o seu notebook, você pode programar o seu descanso, você pode programar o seu lazer para esse horário e combinar com a sua mãe. Olha, mãe, a hora que você está usando o notebook para dar aula, alguma coisa, eu vou fazer o meu descanso. E a hora que você não estiver usando, eu vou estudar. Então, entrar nesse arranjo, né? A gente tem que fazer concessões. Eu estava conversando com um paciente outro dia e ele estava me trazendo esse dilema, onde a casa tem um notebook, ele tem que fazer o home office e 2 filhas estudando. Né? Então, quer dizer, é um notebook para dividir em 3. Aí eu falei para ele, olha, divida por horário, veja qual é a prioridade nesse momento, é o quê? É o seu home office, porque é daí que você vai ganhar o sustento para a sua família. Né? E aí você divide com as suas filhas, dentro das prioridades dela, um horário em que todo mundo possa usar de uma maneira confortável. Então, é sempre a negociação e a conversa é a melhor saída. Né? E no caso da Amanda, né? A primeira? Tá. No caso da Amanda, veja bem, essa questão que você trouxe da dependência, né? Aí a gente precisa ver qual é o tipo de dependência, porque a gente pode falar de uma dependência química, a gente pode falar de uma dependência tecnológica, onde a pessoa só fica jogando, né? Então, o que a gente vai estar tratando aí? A gente está tratando de compulsão. Compulsão, ela tem que ser trabalhada com um médico, tem que ser tem que se trabalhar com uma medicação para que a pessoa consiga ser estável. Pode. A Amanda disse que a questão do dependente é uma criança, né? Então, como que eu concilio, né? Então, criança, família. Entendi. Agora entendi. Você falou da dependência, eu já pensei na dependência. Tá. A questão do dependente é aquilo. Se for uma criança, deve ter algum horário do dia que essa criança durma.
né? Então, aproveitar esse horário, se ela não durma, começar a criar essa rotina, porque provavelmente ainda a gente vai ter, até final de julho, a gente vai ter mais 2 meses aí de aulas online, né? 2 meses e meio de aulas online ainda. Então, dá tempo de criar o hábito dessa criança, e até depois é bom para quando for estudar, né, na parte da tarde, criar o hábito dessa criança dormir, para que você possa ter um tempinho livre para poder estudar e conciliar. Maravilha. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de falar no microfone? Fazer alguma consideração? A gente tem uns 5 minutinhos finais, dá para aproveitar, gente. Gostaria de falar alguma coisa também, Márcia? Eu gostei muito de estar aqui com vocês, gostaria, assim, de ouvir a vozinha, né, mas ninguém quis falar. Mas eu espero ter contribuído um pouquinho, né, para que vocês consigam se alinhar, se programar dentro dessa quarentena, desse momento em que a gente está vivendo, né, e ter certeza de que a gente vai sair melhor e mais forte, né, com mais conhecimento, se reinventando, com muitas coisas novas. É difícil ficar longe da escola, é difícil ficar, não pelo estudo, mas a instituição social que a escola né? É difícil ficar longe dos amigos, mas tudo isso é o que eu digo sempre, passa, né? Então, vamos levar isso da melhor maneira possível, né? Alguém falou a verdade, acho que a parte pior é não ver os amigos, não estar com os amigos todo dia, né? Eu acho que isso é o mais sofrível da ausência da escola nesse momento. Exatamente. Quem está falando, gente? O Lucas. Mas tem o grupo de WhatsApp aí que dá para fazer, conversar com os amigos, né? Fazer uma reunião e matar a saudade, né? Se não presencial, virtual, pelo menos nesse momento. Márcia, a gente tem uma última pergunta, dá tempo de responder? Dá, claro, tempo de vocês. Maravilha. Heloísa perguntou, o que é possível fazer para aliviar os sentimentos, a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas sentimento de pressão quando junta estudos, família e tudo mais, né? Que acabam aparecendo na nossa cabeça. Elas vão atrapalhando, na maioria das vezes, até as coisas simples de fazer, que acabam se tornando um bicho de 7 cabeças, né? Corte as cabeças do bicho, deixa ele sem cabeça. Né? Veja bem, os problemas eles têm o tamanho que a gente atribui para eles, né? As pressões elas têm a consistência, né? A pressão que a gente deixa ela exercer sobre nós. Então, quando a gente não permite que isso seja maior que a gente, fica muito mais fácil de administrar. Né? Quando você começa, e vocês já estão numa idade, né, de começar a assumir a vida de vocês, a tomar posse da vida de vocês, e pai, amanhã, mas você tem que estudar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o meu horário. É óbvio que isso tem que mostrar resultado, não adianta eu falar assim, eu sei o que eu estou fazendo e não mostrar resultado. Né? Quando eu me banco, quando eu me aproprio da minha vida, eu tenho que mostrar resultado. Mas quando eu tomo posse, que eu me aproprio disso, as pressões são menores. Eu pego esse bicho e eu corto as cabeças dele, eu diminuo ele, eu fragmento ele. Mas enfrentando pedacinho por pedacinho dele, cabeça por cabeça, já que ele tem 7 cabeças, vamos lá, qual é a primeira cabeça que eu vou ter que devorar, destruir? E vai, não queira ir de uma vez, né? Com tudo, e enfrentando as 7 cabeças, a gente não consegue mais torná-lo menor, para que a gente possa estar bem sempre. Muito bom mesmo esse bate-papo, Márcia. Queria agradecer muito a sua presença. Pessoal, a gente tem um horário, né, combinado, então a gente pode fazer, né, conversar com a Márcia em outros momentos, né, convidá-la para participar mais vezes, né,
colaborando com a escola. Márcia, muito obrigada, né? A gente agradece de coração. Espero que todos vocês tenham gostado também. E quem precisar, quem tiver interesse, Márcia, de te procurar, depois, se você quiser passar o seu contato, né? Se você tem o meu WhatsApp, pode passar meu WhatsApp, tem meu Instagram também, que é Márcia Psi, com Y no fim, tá? Meu Facebook, Márcia Frati, pode me adicionar lá. E foi um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, foi muito gostoso. Espero assim que vocês consigam assimilar um pouquinho do que eu falei, aquilo que eu disse, né? Tragam para a realidade de vocês, para a rotina de vocês isso, que com certeza vocês vão ter muito sucesso. Obrigada aos professores, obrigada, Camila, por tudo. Tá? Imagina. Obrigada, Márcia. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. tchau. Tchau. Obrigada, pessoal, Tchau, pela Camilinha. presença. Oi, pode falar. Um beijo. Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada pela